Nós continuamos então o nosso papo aqui sobre a vida dos santos, as canonizações, essas pessoas que alcançaram então a honra dos altares. E o padre Guido Montinelli, como você viu no começo do programa, lembrou que está comemorando 41 anos de sacerdócio e um padre muito experiente, um padre rogacionista, já fez diversos trabalhos durante sua vida sacerdotal. E um importante trabalho que ele desenvolveu e esteve envolvido, ele trabalhou em cinco, né, Padre Guido? 5 causas de canonização e beatificação. Queria que o senhor contasse para a gente, então, como é que é esse serviço e como que essas pessoas que trabalham com esse tipo de assunto, como é que elas são escolhidas? Certo, em primeiro lugar, né, quero dizer que trabalhei em 5 processos de milagres que constituem o último degrau de um longo processo para chegar à beatificação ou canonização, né? A Igreja é muito prudente quando se trata de apresentar um modelo de santidade ao mundo. E exige um processo que tem todos os pormenores e toda a seriedade de um processo, inclusive chamado canônico, né? Com um juiz, com um promotor de justiça, com um advogado de defesa, com secretários e com testemunhas, e todos os membros que fazem também o juramento do sigilo, máximo silêncio, e de cumprir com fidelidade a sua tarefa. A Igreja analisa, quando se abre um processo de beatificação, analisa um pouquinho as virtudes daquela pessoa, que devem resultar como realizadas em uma maneira não comum, mas num grau chamado heróico. Isto é, virtudes mesmo com letra maiúscula, digamos assim. A Igreja analisa os escritos daquela pessoa, para ver que tudo que essas pessoas escreveram bate perfeitamente com a doutrina da Igreja. A Igreja analisa também a chamada fama de santidade, isto é, qual é o parecer das pessoas diante da atuação desta mulher ou deste homem que é candidato às honras dos altares. Esta primeira parte do processo é como se fosse uma grande escada a ser subida, pode durar até anos inteiros. E ao término deste processo celebrado na diocese onde esta pessoa viveu, certo? Este processo é enviado para Roma. Sem o bispo local dar início a isso não é possível. Não, é tudo com ordem do bispo. Tudo né? com ordem do bispo. Exato. É bom que nossos amigos saibam que quando se trata de formar um tribunal, quem faz o pedido é o postulador da causa. Ele tem esta autorização para poder intimar o bispo a formar o tribunal eclesiástico. Certo. Quando esta primeira parte do processo da fama de santidade, dos escritos e das virtudes recebe a aprovação da parte da Sagrada Congregação pela causa dos santos no Vaticano, aquele candidato ou candidata ganha logo o título de venerável. Certo. E a Igreja, a partir daquele instante, aguarda a realização de um sinal divino, que nós chamamos de uma graça especial, de um milagre, atribuído à intercessão deste candidato, e aí nasce mais um processo, exatamente onde a gente trabalhou. Entendi. Certo? Isto é, são recolhidos depoimentos da parte de pessoas que foram testemunhas oculares do que aconteceu. Se trata de uma pessoa doente, se convida também os médicos, se analisa o caminho da medicina e se analisa o caminho da fé. E o tribunal, formado e dirigido também pelo bispo, não pode emitir nenhum parecer positivo ou negativo, mas deve fazer todo aquele trabalho e entregar o trabalho completo para as autoridades de Roma.
quando se trata de colocar sobre os altares, é somente o Vaticano que tem esta possibilidade. Os bispos não têm esta possibilidade. Digo isso, não vamos fazer uma crítica amarga, não é o caso, porque são todos nossos irmãos. Mas aconteceu que anos atrás, falsos bispos da Igreja brasileira acabaram canonizando alguns santos. Não se pode agir assim. Não se trata de uma ação da Igreja Católica. Exato. E ainda que, de alguma maneira, isso fosse válido, que não tem como ser, porque não se trata da Igreja Católica, só o Papa pode canonizar alguém. Perfeito. Aí sim, quando o processo deste milagre chega nas mãos das comissões do Vaticano, há duas comissões. Uma que analisa o caso do ponto de vista da medicina e outro que analisa o caso do ponto de vista da fé. Isto é, os médicos do Vaticano, que são médicos de fama mundial, 6, devem chegar a uma conclusão que a medicina levanta os braços, não sabe explicar aquela cura. Não diz respeito à minha área técnica aqui, médica. Exato. E da parte dos cardeais que estudam o caminho a respeito da fé, eles devem chegar a uma conclusão, que a invocação para aquele candidato a ser beato ou santo foi específica. Talvez foram feitas orações, foram usadas relíquias, certo? E quando se chega a uma conclusão que a invocação foi explícita, aí chega o decreto assinado pelo Papa e aquele candidato chega às honras dos altares como beato. Antigamente eram necessários 3 milagres para a beatificação e mais 3 para a canonização. Depois o Vaticano abreviou o caminho, encurtou as distâncias, como se diz, passou a 2 milagres para a beatificação e 2 para a canonização. Atualmente, 1 milagre para a beatificação e 1 milagre para a canonização. Mas há também uma grande novidade. Está sendo estudado no Vaticano a possibilidade de eliminar a beatificação e de, diretamente, diante do milagre, já canonizar uma pessoa. Quem sabe, né, a gente possa ver no futuro esse tipo de mudança, porque o Papa, a gente não pode esquecer, o Papa é um legislador. Exato. Né? O Papa, ele é um legislador supremo da Igreja Católica. E é importante, você assinou, o Papa fez muito bem, lembrar aos nossos amigos telespectadores que o Papa tem o poder de dispensar do milagre. No caso prático de domingo passado, retrasado, com a canonização do Papa João XXIII, não aconteceu o milagre da canonização. O Papa tem este poder, como também o Papa Bento XVI, quando esteve aqui no Brasil, né, aqueles 4 dias que passou aqui conosco no 2007, ele assinou o decreto de beatificação de uma menina brasileira, Albertina Beckenbrock, mártir da pureza, somente com 12 anos perdeu a sua vida para manter a sua virgindade. Também aí, diante de uma testemunho de fé, de um generoso martírio, de uma vida doada inteiramente a Deus, para respeitar a lei divina, o Papa tem o poder de dispensar do milagre, como aconteceu, e Albertina Beckenbrock já foi beatificada. Só um detalhe rápido antes da gente mudar desse assunto. Nesse processo da documentação, da beatificação, da canonização, existe popularmente um tema, é popularmente conhecido como advogado do diabo. Né? Sim. Que função é essa dessa pessoa que trabalha nesse processo de... Ele é advogado do diabo? Como é que é? Eric, o primeiro processo de um milagre que eu trabalhei, fiz exatamente este papel. Advogado do diabo é uma maneira assim, popular de definir o promotor de justiça. Não é que seja a pessoa que vai contra o milagre,
mas a função do promotor de justiça é fazer de uma maneira que não haja nenhuma contradição no processo. Um caso prático, imaginamos que você, Eric, seja uma testemunha, né, que está dando o seu depoimento no tribunal. Certo. E o presidente do tribunal pergunta para você, por favor, qual é a sua data de nascimento? E você responde. Eu fico calado, eu sou promotor de justiça, fico calado e gravo tudo que você está falando. Depois de uns 5 minutos, o presidente do tribunal pergunta mais uma vez para o senhor Eric, quando é que o senhor nasceu mesmo? Imaginamos que você dá uma data diferente. Aí intervém o promotor de justiça. Para, você disse uma coisa antes, agora está modificando. Ele está ali para pegar possíveis contradições, para ser criterioso. Sim, criterioso, e tudo que está escrito deve responder à verdade.